Olá, boa tarde, internautas. Sejam muito bem-vindos ao programa Fiscais da Natureza. Infelizmente, o último programa do ano. Mas acho que vai ser muito bacana que hoje o tema é um assunto que nunca foi falado aqui. Apesar dos 2 anos de fiscais, nunca foi falado de biotecnologia. Você sabe o que é biotecnologia? Meu convidado sabe muito bem, ele é o José Maria da Silveira, engenheiro agrônomo, doutor em economia, pesquisador do Instituto de Economia da Unicamp e conselheiro do CIB, ONG voltada para a biotecnologia. José Maria, seja muito bem-vinda. Obrigado pelo convite. Espero que dessa gama bem grande aí que dá para falar de biotecnologia, a gente consiga passar alguma ideia assim. A biotecnologia, tenho certeza, hoje nós tivemos agora uma reunião aí com o pessoal, empresários inclusive, que estão produzindo mesmo produtos de biotecnologia, né, nacionais, pequenos empresários, e passa por um momento bem interessante. Ela está virando uma realidade. Eu vou tentar mostrar o que é biotecnologia, para eles entenderem assim, a biotecnologia, você pode falar assim, uma coisa que já existe há muitos anos, então é quase um clichê chato falar que vinho é biotecnologia, toda a fermentação, todo o processo que usa algum processo biológico, né? Eu estava vendo uma mulher num canal explicando como é que faz pão, e ela estava muito animada, e ela falando das propriedades da levedura, né? E explicando às pessoas que ela não podia queimar a levedura, tinha que deixar a levedura trabalhar a favor do pão. E essa é uma boa definição de biotecnologia, quer dizer, por mais simples que você está fazendo um pão, você está colocando aquele micro-organismo, né, no caso aí que é uma levedura, né, para trabalhar para você nas melhores condições. E a ideia é o seguinte, é você conseguir transformar isso de processos artesanais em processos industriais. A indústria do vinho, quando faz cada vez mais um vinho, vamos dizer, em bases industriais, mantendo por ao mesmo tempo as características artesanais da produção, da uva, da qualidade da uva, mas quando ela vai para a indústria, há todo um sistema de extração, todo um sistema de fermentação que cada vez mais potencializa esse produto, isso é biotecnologia. Mas vai continuar sendo um produto natural, um produto de alta qualidade. Há muitos produtos que eu acho que ninguém é contra ser produto da biotecnologia, como é o caso do etanol. Mas tem gente que é contra, né, a biotecnologia, no caso do clone. É produto de biotecnologia. Então, aí é que eu falei biotecnologia dessas tradicionais, e o que aconteceu? Que a partir da ciência mesmo, da descoberta do Watson e Crick, né, e outras, Rose, tem outras pesquisadores importantes, Watson e Crick é que levaram a fama, mas é sempre assim, eles descobriram que o código genético, né? Então que a gente, na verdade, a gente é formado por genes, cromossomas, e esse código comanda, vamos dizer, as características, né? Porque que pai e filho são parecidos, tudo isso é porque transmite esse código. E esse código transmite, todo mundo aprende isso no colegial, mas não liga muito com a realidade, acho que é só para chatear, né? Mas é muito importante, transmite características desejáveis e às vezes indesejáveis. Tá certo? A manipulação disso, científica, a manipulação com base em conhecimento sistemático, em conhecimento acumulado, desde a ciência básica, através de papers, tá certo? Toda aquela coisa científica assim, que vai se acumulando, que hoje com a internet você vai tendo acesso cada vez mais rápido, vai se transformando em produtos, né? Num longo caminho aí, caminho terrível, tá certo? Idas e vindas, falhas, testes, inclusive hoje discussões sociais, vai virando produtos importantes, produtos que não existiam. O vinho existe desde os etruscos, fenícios, etc. Né? Tem aquele filme O Gladiador, que o cara vai lá plantar uva em Portugal, né? Bacana que ele sai lá de Roma e ele tem a finca dele de trigo e uvas em Portugal, né? E depois caminha e volta para Roma, né? Então o vinho existe há muito tempo. Mas, por exemplo, o interferon, né? O interferon, que é uma molécula complicadíssima que nós temos no corpo, mas que você não vai fazer por extração, tá certo? Ela é produzida hoje por biotecnologia e ela permite que os transplantes ocorram na taxa quase industrial que eles ocorrem hoje. Quer dizer, no tempo que você tinha 5, 6 transplantes, hoje, agora, nesse momento, estão ocorrendo, sei lá, no Brasil, 200 transplantes.
todos eles precisam de interferon para que a pessoa não tenha resistência em aquela, vamos dizer que você botou um coração de outra pessoa, né, vai dar um choque, vai dar uma resistência, e aquele remédio ele diminui esse choque, né, de proteínas estranhas, baixa a imunidade da pessoa, sem que a pessoa corra risco de pegar uma infecção. Então esse produto, por exemplo, que foi um grande produto da biotecnologia, no começo ele surgiu aí na década de 90, né, 96, por aí, antes um pouco, e ele agora é usado largamente. Agora ele não custa mais tão caro quanto ele custava no início. Então, esses já são produtos que não existiam, tá certo? O cara, por exemplo, agora estava dando um exemplo, um pesquisador, e quando fala em biotecnologia, aí as pessoas começam a falar, não, mas é uma coisa assim só de super cientista, de só o cara da Monsanto, ou da grande empresa. É o que diz o nome, né? Biotecnologia diz isso, né? Não, mas não, veja bem, já usa uma base científica. Mas, por exemplo, um pesquisador, por exemplo, de Pernambuco, um médico de Pernambuco, ele manipulando, por exemplo, ele fazia micro inserções, fazia cirurgia plástica em cabelo, e aí ele tinha muito problema de coagulação. E ele foi percebendo essas micro veinhas, como é que elas coagulavam. Aí ele criou um produto, tá certo, que permite, você quando vai fazer uma operação e tem que juntar duas veias, ele produziu uma cola, né, por um método mais eficiente do que os outros métodos mais mecânicos, o método mais biotecnológico, o também era. Ele aprimorou isso. E é um pesquisador sozinho, depois ele foi para uma universidade, aprimorou o método dele, já tem um produto. Então, a biotecnologia tem essa outra característica, que ela pode ser obtida por várias empresas pequenas, de professores universitários, muitas vezes, que já estão maduros, que já estão meio em fim de carreira, e aí que tem um conhecimento muito grande, às vezes se juntam a jovens investidores bem dinâmicos, e eles criam uma empresa em cima de uma novidade, de um produto que não existia. Às vezes um produto pequenininho, que vai servir para um uso muito específico, mas que vai ser muito importante. Por exemplo, estavam falando agora, na rádio mesmo, para leucemia e linfoma que a Dilma teve, né? Teve um tipo de linfoma, o uso de anticorpos monoclonais, que é um tipo de célula que vai combater, vamos dizer, certas, por exemplo, células cancerígenas ou umas células indesejáveis, e ele se multiplica muito rápido e sob controle, porque ele sempre é específico, ele sempre só vai atingir aquela célula. Então, por exemplo, você está com dor de cabeça, você toma um remédio que contrai as suas veias, dilata as suas veias, tipo aspirina. Quando você tem, por exemplo, tá dor de cabeça, tomou aspirina, pegou dengue, você vai ter problema. Por quê? Porque ele atua no corpo inteiro. É um produto eficiente, mas eficaz, mas muito antigo. Agora, os produtos farmacêuticos, por exemplo, um anticorpo monoclonal, ele é um produto, é uma célula que vai, por exemplo, proteger o corpo humano para uma coisa muito específica. Então você tem uma doença, um vírus, uma coisa muito específica, né, e você vai receber aquele tratamento e vai te proteger ou vai te curar aquela doença que é muito específica. Então isso aí dá à medicina uma capacidade, por exemplo, de ser muito menos agressiva ao corpo humano. Ela vai ser muito mais friendly.